antigo conhecido dos nossos ouvintes aqui, jornalista Gaudêncio Torquato, que participou de muitas coberturas eleitorais aqui da Rádio Bandeirantes, com o Zé Paulo, Salomão, e para nossa alegria hoje está em contato conosco para falar sobre esse momento que estamos vivendo, a expectativa para uma das eleições mais disputadas de todos os tempos, Lula e Bolsonaro. Qual é a análise que você faz desse período eleitoral que vivemos e a expectativa que temos aí para a eleição de amanhã, em Gaudêncio? Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Agostinho. Pedro, nós estamos vivenciando um ciclo eleitoral o mais importante depois da redemocratização, a aposta para a democratização, anos 80. É um ciclo de contundência, de polarização, vamos dizer assim, de quebra-quebra, de contundência, de acusações, como nós vimos ontem no último debate entre os candidatos. Então, se trata, vamos dizer assim, do fechamento da porta do legado dos anos 60, 70, 80. Fecha essa porta. Na minha visão, o Brasil entra num ciclo de transição política. Eis que, se o Lula ganhar, disse ele que só vai ficar 4 anos, não vai se reeleger, não vai querer se reeleger. Se o Bolsonaro ganhar, termina, portanto, o ciclo de 8 anos. Então, nesse ínterim, na minha visão, o Brasil se prepara para vivenciar um novo ciclo político eleitoral, o que vai significar reformas da política, reformas dos partidos, o que vai significar reformas da economia. Nós vamos vivenciar uma outra época. Agora, nós estamos nesse momento, vamos dizer assim, atravessando um momento de muita turbulência e com uma grande interrogação no ar. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer domingo. A partir das 19h30 nós já teremos então, os primeiros sinais do vencedor. Mas, por enquanto, tudo vamos dizer assim, sob júdice. As pesquisas, de uma certa forma, começam a confluir, a combinar, ajustar os seus resultados, né? E estamos aí verificando quais são, assim, os impasses os desafios que, digamos, os dois candidatos ainda terão que enfrentar, né? Primeiro, a abstenção eleitoral, se for alta no Nordeste, por exemplo, o Lula apresenta-se com 65% a 70% dos votos, e o Bolsonaro com um torno de 30, 30 e poucos, 28 e poucos, enfim, 28,5% a 30%. Se a abstenção for alta, evidentemente, esse eleitorado de 1 a 2 salários mínimos vai, digamos, prejudicar o Lula. A recíproca é verdadeira, ou seja, quanto menor a abstenção no Nordeste, melhor para o Lula. Mas, Pedro e o Agostinho, outros fatores contribuirão para decidir esse pleito. Eu chamo o Triângulo das Bermudas, composto por São Paulo, com a maior densidade eleitoral do país, tem 6 milhões de votos, Rio de Janeiro, Minas Gerais em segundo lugar, terceiro lugar Rio de Janeiro. Agora, mais do que São Paulo, na minha visão, a situação emblemática se dá em Minas Gerais, porque Minas Gerais é um estado que recebe, vamos dizer, habitantes de todo o país, Nordeste, né, do Centro-Oeste, do Sul. Então, é um microcosmo do país, Minas Gerais, com seus 16 milhões de eleitores. Então, nós vamos saber quem será o vencedor a partir dessa votação em Minas Gerais. Minas Gerais será decisivo nesse sentido. Então, a abstenção, o Triângulo das Bermudas, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E os indecisos, 5 a 6% de indecisos. Para onde esses indecisos irão até o último momento? Porque há vamos dizer assim, um contingente bom, bem elevado de eleitores que ainda não se decidiu a votar e estava esperando os últimos momentos para decidir. Tem gente que vai amanhã para as urnas sem saber ainda em quem votar. Então esse é o quadro, Pedro e Agostinho, que eu vislumbro nesse momento.
Gaudêncio, bom dia, prazer ter você aqui com a gente, ver você bem assim, com esse conhecimento todo, né? Bom, você traçou esse quadro mostrando como é peculiar, né, essa eleição desse ano. E bastaria perceber, né, Gaudêncio, que nós temos, de forma inédita, um ex-presidente e um presidente, o que já dá um caráter completamente diferente do que a gente já viveu até aqui. Agora, vamos tentar pensar o dia seguinte, Gaudêncio. Em janeiro vai assumir o presidente eleito ou reeleito, mas esse presidente vai ter meio Brasil desconfiado dele. Metade do Brasil vai estar com o pé atrás, para ser bem generoso. O que vai sair daí? A gente pode tirar dessa dificuldade inicial algo melhor para o país ou necessariamente será um governo com dificuldades? Agostinho, vamos começar essa resposta lembrando que se a diferença por exemplo, se for o Lula o vitorioso, mas se ganhar por pouco, evidentemente os bolsonaristas não vão aceitar a partir do próprio presidente. E, na minha visão, será empreendido, vamos dizer assim, um esforço no sentido de contestar. Haverá uma conclamação às ruas e, na minha visão, esse período de turbulência poderá se estender até durante 1 mês, 2 meses. Não vai ser fácil aceitar uma derrota por poucos votos. Se o vencedor for o Bolsonaro, também por poucos votos, na minha visão, não haverá uma contestação, mas haverá uma insatisfação, e há quem, digamos, também reclamará dos resultados. Agora, de qualquer forma, o que se coloca é uma hipótese que eu também vislumbro, ou seja qual for o vencedor, o Brasil estará rachado ao meio, né? Ao meio. Então, essas feridas ficarão abertas por um determinado tempo, Agostinho, e só começarão a cicatrizar depois de, digamos assim, um certo período, quando haverá o que nós podemos chamar de acomodação das camadas tectônicas, como existem nos terremotos, maremotos, enfim, as camadas tectônicas se adaptam, vão se ajustar. Mas no primeiro momento haverá, digamos, uma explosão e, com o tempo, as camadas vão se ajustando, lá com 4, 5 meses. Eu acredito que o próximo presidente, seja quem for, haverá de trabalhar no sentido de propiciar aí a paz social, a harmonia social. Mas não podemos mais viver, Agostinho, Pedro, sob esse sistema de tensões entre os poderes. O judiciário, que era o poder mais respeitado, mais elevado, que existe o papel do poder moderador no Brasil, o judiciário passou a ser alvo de um tiroteio intenso e contundente e diário. Os seus membros passam a ser questionados, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Eleitoral, enfim. Então, nós não podemos continuar com essa crise, com esse tiroteio, essas balas de um lado para outro. Por falar em bala, quero lembrar que o tiroteio deflagrado pelo Roberto Jefferson na semana passada, esse tiroteio, na minha visão, influiu muito no sentido de puxar votos para o Lula e tirar votos do Bolsonaro, do Roberto Jefferson. Soltar 3 granadas e 51 tiros de fuzil, olha, causa um estrago tremendo. Portanto, foram tiros não só apenas nos 2 pés, mas no próprio corpo do próprio presidente. Enfim, não sei se isso respondia a sua pergunta, mas estão aí algumas diretrizes que poderão nortear, né, os próximos tempos. Ô Gaudêncio, depois da eleição do primeiro turno, ficou claro que o cidadão brasileiro elegeu um Congresso mais conservador. O próprio presidente da República, partido do presidente da República, né, fez 100 deputados, aí, uma votação expressiva. No Senado Federal, ex-ministros do governo Bolsonaro se elegeram com facilidade. Como é que vai ser esse novo Congresso na tua avaliação? Claro, vai depender muito de quem vencer a eleição para o Executivo.
Mas, por exemplo, no caso de uma vitória do Lula, você acredita numa migração aí desse centrão político, de uma aproximação, para usar um termo mais apropriado? Essa é a definição do centrão, né? Essa é a definição do centrão. Vai ser rápido. Eu tô dizendo, esse movimento que o Agostinho tá brincando aqui é um movimento natural. Mas numa época de ânimos tão acirrados assim, nós vamos ter página virada rapidamente na tua avaliação? Uma pergunta bem interessante essa. Primeiro eu queria colocar que a índole do político brasileiro não é o de contestar o poder. Né? Ao contrário, está muito distante ainda nós a deixarmos de lado a política franciscana do é dando que se recebe. Então, eu acredito que a tendência do centrão, no curto prazo, é o de se direcionar em direção ao vencedor, ou seja, se for o Bolsonaro, já tem lá uma boa maioria, se for o Lula, vai ter que negociar com as lideranças do centrão para atrair, porque não é possível governar hoje o país sem o apoio do Congresso Nacional. Não dá para governar. Então, eu diria que o vencedor vai ter que negociar com o centrão. Agora, ao longo do tempo que nós estamos vendo, o que nós podemos divisar ao longo do tempo é uma clarificação maior dos escopos doutrinários e ideológicos, ou seja, essa pasteurização partidária, esses partidos amorfos, inodoros, insonsos, eles terão que mostrar mais conteúdo doutrinário. Então, eu estou vendo uma redução dos partidos políticos, um refluxo dos partidos políticos, com a criação de federações, até porque a cláusula de barreira vai fechar alguns partidos e eles vão ter que, para sobreviverem, eles vão ter que se coligar em federações. Então, eu estou vendo menor número de partidos em algumas federações, mas com mais clarificação dos conteúdos. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar, não é, a ideologia dos partidos políticos, de forma que fique claro no espectro partidário o que é que um partido de direita está pregando, o partido de centro está pregando, o partido de esquerda está pregando. Os do centro também vão ter que trabalhar a sua ideologia, não podem ficar mais amalgamados, pasteurizados. Então, mas de qualquer maneira, a minha resposta no curto prazo, vai ter que negociar o governante com o centrão. Esse centrão que já está tentando acenar, por exemplo, o Lula. Eu estava vendo que há pouco tempo que o Arthur Lira já ligou para o Lula na semana passada, já tentando estabelecer um primeiro contato com o Lula, porque o Arthur Lira quer continuar na presidência da Câmara dos Deputados. E o Rodrigo Garcia, que é presidente do Senado, esse se mantém ainda neutro, né? E também no sentido de vivar, muito esperto, no sentido de não tomar posição agora, porque de acordo com o vencedor, que seja o vencedor, ele corre para esse vencedor para tentar também se reeleger como presidente do Senado. Ô Gaudêncio, vamos fazer um trabalho aqui, um exercício de futurologia. Vamos pensar já na próxima eleição. O Lula, a princípio, não será candidato, né? E acho que faz todo sentido mesmo. Bolsonaro, ou o bolsonarismo vai ter o seu representante. Sendo Bolsonaro reeleito ou não sendo, daqui a 4 anos alguém vai estar segurando essa bandeira. Acho. E aí, queria pensar com você, quem sai forte, fortalecido? Simone Tebet parece que é um nome que sai bem grandão dessa eleição. O governador de São Paulo, seja lá quem for, também é sempre um nome para disputar uma possível eleição presidencial. Enfim, que nomes você vislumbra? Assim, é lógico que estamos chutando, que 4 anos é muito tempo. Mas o que você considera como personagem que sai grande dessa eleição, Gaudêncio? Olha aqui, Agostinho. Primeiro, a gente tem que considerar o seguinte, que há um fenômeno a caracterizar hoje a sociedade brasileira, que é a organicidade. Nunca a sociedade brasileira esteve tão bem organizada, Agostinho, quanto agora. Que essa organicidade social são sindicatos, federações, associações, grupos, setores, movimentos. Portanto, a sociedade
viu que a política não estava dando respostas satisfatórias, né, à sociedade. Então, o que que fez? Começou a prestigiar os seus núcleos de referência, essas entidades. Então, essas entidades é que realmente começam a formar novos polos de poder, com os novos polos de poder, novos líderes. Então, eu acredito muito, Agostinho, na possibilidade de nós termos uma nova liderança a surgir nesse, vamos dizer, nesse universo das entidades intermediárias, sindicatos, associações, federações, etc. Então, muitos ainda não estão com a cabeça muito elevada, ainda estão começando a aparecer. Mas nós já podemos, por exemplo, vislumbrar alguns nomes, como, por exemplo, você acabou de dizer que a Simone está saindo da campanha política eleitoral, mas maior do que entrou, a Simone Tebet, uma senadora jovem, que tem experiência administrativa, porque foi 2 vezes prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, foi vice-governadora, foi secretária de Estado, portanto, ela tem condições de ascender e sabe falar bem, portanto, e está dando de apoio ao líder. Então, ela pode ser uma liderança, vamos dizer, entrar nesse jogo, particularmente pelo centro da sociedade. Agora, não acredito, digamos assim, nas velhas lideranças do PT. Com o Lula encerrando o seu mandato, se for vitorioso daqui a 4 anos, se ele for vitorioso, na minha visão, encerra-se um ciclo das velhas lideranças. Quando eu falo em velhas lideranças, eu me lembro do Zé Disseu, do Zé Genuíno, eu me lembro da própria Gleisi Hoffmann, enfim, dos líderes que estão hoje, né, comandando o partido, ou estão, vamos dizer, com suporte do partido. Mas vejo que tem muitos que vão surgir ao longo dos próximos tempos. Né? Particularmente, eu diria que o perfil é um perfil de asepsia, quer dizer, em vez de dizer nomes, eu gostaria de trabalhar o perfil, em vez de citar nomes, seriam pessoas mais assépticas, mais limpas, mais enxutas, que não foram sujas, borradas no lodo, no pântano, né, da política, que não sejam tão... Tenham uma idade entre 50, 60 anos, 40, 60 anos, entendeu? Portanto, não tão novo, não tão velho, e que estejam dispostos, por exemplo, a enfrentar os novos desafios. Eu acho que um desafio dos partidos é o de realmente fazer surgir esse novo perfil, essa nova liderança, né, que, na minha visão, está, digamos assim, combina com o fechamento do ciclo de 64. Professor Gaudêncio Torquato, muito obrigado por participar conosco nessa conversa ampla, aberta aqui na Rádio Bandeirantes, contribuindo para o debate, trazendo mais informação, análise para o nosso ouvinte sobre a eleição de 2022, hein? Vamos às urnas aí, com tranquilidade, acompanhar o resultado e, claro, o senhor vai ser convidado para estar conosco aqui numa próxima oportunidade. Você vai votar, né, Gaudêncio? Eu estou aqui à disposição de vocês, podem me convocar agora com essa facilidade da interação tecnológica, viu? Fica muito mais fácil a gente acompanhar e estar presente nesses importantes programas como esse de vocês. Legal. Muito obrigado. Gaudêncio, você vota, né, Gaudêncio? Eu voto. Opa! Claro. É isso aí. Aqui perto do Paraíso, estou votando na Manuel Nobre, minha sessão fica lá. Eu sei onde é que minha sessão é. Valeu. Tá legal. Gaudêncio, um abraço, hein? Até a próxima. Um abraço, Pedro. Um abraço. Tchau.